Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao 7º episódio do Conselho de Segurança, o podcast da revista Sábado sobre política internacional. Esta semana vamos falar da visita de Joe Biden ao Médio Oriente e do legado de Boris Johnson à frente do governo britânico. Como habitualmente, temos aqui na redação da Sábado o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor executivo da revista Sábado e moderador deste podcast. Vamos começar pela visita do presidente dos Estados Unidos ao Médio Oriente, que é a primeira vez que Joe Biden vai à região desde que sucedeu Donald Trump. Ele faz uma passagem por Israel e depois vai à Arábia Saudita, o que motivou a publicação pelo próprio presidente dos Estados Unidos. É a segunda vez nos tempos mais recentes que o faz, de um artigo de opinião, desta vez no Washington Post, intitulado precisamente Porque Vou à Arábia Saudita. Ele, neste texto, tenta justificar a viagem como uma tentativa para lidar com os desafios colocados pela Rússia e pela China e trabalhar para a estabilidade numa região fundamental do mundo. Bom, depois na campanha eleitoral também ter defendido que a Arábia Saudita fosse declarada uma espécie de um Estado pária, como é que Biden pode ser recebido agora nesta visita? Não é uma espécie de, foi mesmo isso que ele disse, na altura em campanha eleitoral. É interessante notar que todo aquele artigo de opinião é um artigo justificativo para explicar que durante a campanha disse uma coisa e agora as circunstâncias obrigam-no a dizer outra. E também nessa mesma edição do Washington Post, aliás, vinha um artigo bastante violento a criticá-lo justamente por isso. Portanto, há duas partes desta visita que me parecem ser interessantes, uma mais do que a outra. A primeira é a visita a Israel. Aparentemente, o que o Biden pretende fazer é ter uma posição mais equilibrada relativamente a Israel, relativamente aos palestinianos, e faz um conjunto de críticas à política de Trump, mas eu recordo-me quando Trump decidiu mudar a embaixada para Jerusalém, toda a gente dizia vem a Terceira Guerra Mundial, os democratas, etc. Nada disso se concretizou, antes pelo contrário, Trump conseguiu fazer uma coisa que há décadas não se fazia, que era justamente uma paz envolvendo vários estados da região. E a reversão dessa mudança não é algo que esteja não, na agenda? Não, e agora Biden vai se encontrar com um primeiro-ministro que está a prazo, até outubro, provavelmente, portanto, isto não é particularmente significativo relativamente aos palestinianos. Não sei quais serão as conversas com o Mahmoud Abbas, mas o Mahmoud Abbas tem 80 e tal anos e também não é propriamente um player hoje em dia na região. Portanto, essa parte não me parece particularmente relevante. A parte da Arábia Saudita, isso sim é significativa. E é significativa porque a Arábia Saudita está num percurso de aproximação com Israel. Portanto, não é apesar de Biden, isto não é por causa de Biden, mas apesar de Biden, que haja alguma novidade no relacionamento Israel-Arábia Saudita. Eventualmente não a normalização das relações, por enquanto, mas alguma cooperação. O facto do avião de Biden descolar de Israel e aterrar diretamente na Arábia Saudita é um sinal. Mas o que aqui é interessante sobre a visita é justamente esta necessidade que Biden tem de ir pedir ao príncipe Mohammed bin Salman que o ajude na política internacional. Sim, vai encontrar-se diretamente com ele? Vai. Pelo menos está anunciado que lhe vai pedir mais petróleo, não é? Porque a última vez que tentou fazer esse pedido, o príncipe nem lhe atendeu o telefone, portanto agora vai lá diretamente. O príncipe é mal criado, não é? É um funcionário e conforme a administração Biden divulgou, é um responsável direto pelo assassinato de um dos seus opositores no
consulado da Arábia Saudita. Precisamente, jornalista do jornal onde Biden escreveu este artigo de opinião. Tem sempre esse picantezinho para quem se interessa por esse tipo de assunto. Mas como o Vasco estava a referir, Biden vai à procura de petróleo e vai com o dossiê nuclear do Irão na mão. Mas deixa-me só interromper por um momento. Isso quer dizer que se não fosse a instabilidade no preço do petróleo provocada pela guerra na Ucrânia, a probabilidade de Biden não ir à Arábia Saudita penso que seria muito elevada, quer dizer, ele já tem problemas mais que suficientes dentro do seu próprio partido para se juntar ainda a este, em que é justamente criticado, não é nem por um mal à esquerda ou por um mal à direita do Partido Democrata, digamos que é por pessoas que mantenham alguns princípios que necessariamente não se adequam às realidades que estão sempre em mudança, de que tratar com a Arábia Saudita é sempre complexo. Mas os Estados Unidos e a Arábia Saudita têm praticamente desde a fundação do reino e da exploração do petróleo, a partir de 1947, quando foi firmado o primeiro tratado, digamos assim, de segurança, são dois aliados fundamentais. Durante muito tempo, os Estados Unidos foram mesmo dependentes das importações de petróleo do Médio Oriente. Isso hoje já não acontece. Os Estados Unidos são exportadores e são autossuficientes na sua produção de petróleo, mas o petróleo que é extraído no Médio Oriente é essencial para o bom andamento da economia mundial e, sobretudo, é dos petróleos de mais qualidade que se encontram no mercado e que tem ainda uma outra característica, tem os mais baixos custos de exploração. E isto é importante porque nós temos, para pormos em contexto esta situação do Médio Oriente, sempre a aproximação que tem sido diferida no tempo do chamado pico do petróleo. O pico do petróleo não é propriamente o esgotarem-se as reservas exploráveis de petróleo. É algo que depende não só desse fator, da existência ou não de reservas de petróleo, mas depende ainda de duas outras coisas. Ou seja, das políticas energéticas que são implementadas pelos diversos governos, e estamos a assistir a uma mudança significativa a favor de energias renováveis que levam a uma não utilização do petróleo, e depois ao custo da exploração desse mesmo petróleo, ou seja, até que ponto é viável explorar determinadas jazidas em função de determinado preço, da relação que existe entre aquilo que custa extrair o petróleo e aquilo que se obtém na venda. As variações que existem, as previsões indicam, há muitas, mas portanto, o ano mais a década, digamos assim, de 40 é apontada como o limite, talvez, para a viabilidade da exploração de petróleo. Até lá, obviamente, esses estados são fundamentais. Na visita à Arábia Saudita, há o pretexto para se encontrar com Bin Salman, príncipe herdeiro, da conferência diplomática que vai ocorrer em Jeddah com os Estados do Golfo, e a questão fundamental é o Irão. Não por acaso, também, logo de seguida, Vladimir Putin também vai, mas agora faz a viagem de outra maneira. A viagem dele é uma viagem para Teherão. Teherão, onde se vai encontrar com o presidente iraniano Raisi e com não é em simultâneo. Erdogan. Não estão em simultâneo. Não estão em simultâneo. A viagem é a partir de dia 15, se não estou em erro, para Teherão. Será no final desta semana, portanto, quando a nossa emissão for para o ar. Mas podemos ver que esta necessidade de petróleo e de baixar o preço do petróleo lançou... Petróleo nuclear, atenção. Mas de uma forma mais imediata, digamos assim. Lançou para segundo plano a questão dos direitos humanos e como sempre, que foi muito patente na campanha eleitoral americana e que foi uma das... muito forte do Biden. Não, o que lança... Lançam isso, não é? Não, o que lançam os direitos humanos para o segundo plano é a recusa de Biden fazer a exploração nos Estados Unidos. Vamos lá ver, quer dizer, porque é que os americanos... Eu sobre esta questão do pico do petróleo, quer dizer, acho... Nos últimos tempos as pessoas não falam muito nisto, porque... fala-se mais agora no pico de procura, porque... São coisas diferentes. Eu sei que são coisas diferentes, mas quer dizer, o pico de petróleo, quer dizer, as previsões tinham muito a ver com as energias existentes e uma série de coisas, portanto não sei se é quando tu lanças a data, ou, não é, ou quando referes a data. Eu sei que não és tu, mas quando lanças a data, quer dizer, isso depende de muita coisa. Ou seja,
Esta visita é necessária, porquê? Porque Biden compromete-se durante a campanha eleitoral, não só não construir um pipeline que é Alasca, mas também corta na produção. E o shale, a exploração de shale, colapsa. Não só por razões políticas, mas também por razões de financiamento. Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos, durante a presidência de Trump, eram autossuficientes, deixaram de o ser. Mas agora estamos a assistir a outro aumento da produção do petróleo de xisto, outra vez, nos Estados Unidos. Mas com certeza, justamente, mas isso é por causa da guerra da Ucrânia e a conjuntura portanto, e da alta de preços. Certo, portanto, não tivesse havido esta intervenção russa na Ucrânia, esta viagem não seria necessária. Não, era desnecessária. E a questão do Irão, vamos lá ver, também é necessário perceber que hoje o Irão está mais isolado do que estava há uns tempos atrás e que o acordo nuclear que foi celebrado por Obama, portanto, quando Biden era vice-presidente, é um desastre, não funcionou. Portanto, esta visita de Biden acho que é... Não funcionou ou foi interrompido? Não funcionou, quer dizer, não funcionou, não havia garantias, os americanos fizeram um conjunto de concessões que não faziam sentido nenhum. Não funcionou sobretudo por culpa do Irão, vamos também pôr os pontos nos is, ser claros nisso. E temos de explicar, sei que é isso que estás a dizer, mas temos de explicar também as limitações do acordo. É um acordo complicado, onde entram os Estados-membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde entra a União Europeia, e é um acordo que tem limitações que foram reconhecidas e criticadas logo de início. É que o acordo era provisório, tem um prazo de 15 anos de duração desse acordo. O acordo impunha as limitações na produção de plutónio e de enriquecimento de urânio passível de utilização para projetos militares. O acordo tinha um sistema de vistoria e de inspeções por parte da Agência Internacional de Energia Atómica que foi muitas vezes defraudado pelos iranianos e, sobretudo, o acordo, e agora eu pus aqui este sobretudo, não sei se o Vasco concorda com este sobretudo, e sobretudo o acordo não impunha limitações ao desenvolvimento dos programas de mísseis balísticos do Irão, ou seja, daquilo que é o instrumento portador de uma eventual ogiva nuclear. Penso que, não sei se concordas ou não. Estou de acordo, sim. E estas limitações do acordo foram a justificação para Obama denunciar para Trump denunciar o acordo que tinha sido celebrado pela administração Obama, e de então para cá foram feitas muitas tentativas. Ainda a semana passada decorreram negociações entre as partes envolvidas, mas sem resultado, porque é outra vez uma situação em que as sanções contra o Irão não estão a funcionar. O que levou a outra coisa, que é uma crescente ofensiva israelita por eliminação de responsáveis iranianos pelo programa militar iraniano. Mas eu acho que o problema do acordo era os americanos acreditarem que os iranianos alguma vez iriam cumpri-lo. Por isso é que o problema da verificação era monumental, não é? Porque aparentemente Obama levou os ayatollahs, aceitou a palavra, e isto foi uma das razões que levou Netanyahu na altura a criticar de uma forma violenta o acordo. Mas de qualquer forma eu acho, quando se fala do acordo, é preciso dizer uma coisa: se os iranianos estiverem próximos de ter uma arma nuclear, os israelitas irão agir. Isso é absolutamente inequívoco, eu acho. Não é uma questão de acharmos, é uma questão do cálculo que fazem os decisores político-militares israelitas fazem. E se durante mesmo nesta fase de transição, em que há um primeiro-ministro a prazo? Sim. Aqui há um certo consenso em Israel, no establishment, aquilo que vem cá para fora, é que enquanto houve uma fase em que há uma minoria defendia em Israel que
era possível, talvez, conviver com um Irão que se dotasse de armas nucleares. Isso foi rapidamente ultrapassado e hoje em dia há um consenso em Israel, certo ou errado, de que não é possível conviver com um projeto iraniano, porque eles partem de um princípio que, se nós nos pusermos no lugar de Israel, faz todo o sentido. Nós nunca temos a certeza que não apareça outra vez à frente do Irão uma facção do género daquela que foi liderada pelo presidente Ahmadinejad, que tinha uma noção apocalíptica daquilo que era a sua missão político-religiosa. E quando estamos a lidar com decisores políticos e militares que têm uma visão apocalíptica das coisas, corremos o sério risco de, se eles dispuserem de armas de destruição maciça, as utilizarem não em autodefesa, mas mesmo para ataque. E consideram que isso é um risco absolutamente inaceitável. Se estão certos ou errados, não tenho tanta certeza, porque a utilização de armas nucleares num espaço geográfico muito limitado, como é Israel, nós, se calhar aqui para o público português, para quem nos ouve e quem nunca foi a Israel, tem de se pensar, se calhar, em Israel como o Ribatejo, talvez, não? Um ponto mais estreito, como daqui a Cascais, é como Lisboa a Cascais. Sim, portanto, não há. Se lançar-se uma bomba atómica sobre Israel, seja de qual for a potência dessa ogiva, é altamente complicado até para um decisor muçulmano, porque vai cair em Al-Quds, vai atingir Jerusalém. Portanto, até há uma utilização, mas é uma questão existencial, sim, concordo, mas a utilização prática, digamos, das armas atómicas é muito difícil contra Israel por parte não só pelo risco de retaliação, mas até da própria justificação ideológica por parte do líder que se reclame de uma obrigação religiosa, porque irá pôr em causa necessariamente, irá destruir o terceiro lugar mais sagrado do Islão, que é Al-Quds, Jerusalém. Não parece que os arianos, se chegassem a esse ponto, teriam essas preocupações, João? Atenção que isso era discutido no tempo da Ahmadinejad e houve fatwas do líder supremo no sentido de que o Islão interditava a utilização de armas nucleares, e a questão de como se utilizava uma arma nuclear contra Israel tinha precisamente a linha de conta essa história. Tendo em conta este contexto, todo este contexto, o que é que seria então uma visita bem sucedida de Biden ao Médio Oriente? Não lhe acontece nada de bom. O homem está notoriamente a atravessar uma fase má. Quer dizer, não estou a ver o endgame disto, mas pronto. Então, mudando de tema para a atualidade no Reino Unido, aqui há algumas semanas, quando falámos naquele voto de confiança do grupo parlamentar conservador, ao qual Boris Johnson sobreviveu, dissemos aqui que estava tudo em aberto. Ele poderia sair, mas também eventualmente poderia continuar até ao fim do mandato. Em poucas semanas mudou tudo e ele demitiu-se perante esta autêntica debandada de membros do gabinete. Eu não sei se ainda é cedo para fazermos esta avaliação, mas o que é que nós podemos dizer que é o legado de Boris Johnson na política britânica? Será apenas o Brexit? Não, mas vai ser muito diferente vista daqui a 4 ou 5 anos do que é hoje. Quer dizer, hoje nós Porquê? Porque estamos a concentrar-nos nos defeitos de Boris Johnson, não é? Quer dizer, a falta de rigor, a irresponsabilidade, estas coisas todas. Vácuo moral, como diziam os críticos deles, no Partido Conservador. Mas, quer dizer, há ganhos políticos substanciais. O Brexit é um deles. Quer dizer, acho que sem ele, eventualmente, sem a participação de Boris Johnson e Grosvenor, talvez, sem esses dois não teria havido Brexit, seguramente. Isso é histórico, quer dizer, e deve ser ele. A vitória que lhe permite depois fechar o breakfast, acho que é uma coisa muito importante, inédita. A vitória nas últimas legislativas. Sim, nas últimas eleições. Foi a maior vitória desde 1979. Sim. Depois desbaratou tudo, mas esse legado, a forma como para lidou o homem com a pandemia, que admirava Churchill e até ambicionava de certa forma chegar aos eu sei, calcanhares, mas isso a gente também às vezes esquece como é que se
Churchill saiu do poder, quer dizer, saiu miserável, não é? Porque muitas vezes os defeitos são o lado oposto das virtudes e, portanto, quem tem grandes virtudes tem grandes defeitos. E Johnson, de facto, era um líder carismático. Agora, Johnson fez uma tentativa interessante que foi tentar, de certa forma, entre aspas, presidencializar o sistema parlamentar. Não é? Foi uma experiência populista. E governamental até. E governamental. Foi uma experiência populista e o Parlamento, quer dizer, eu acho que a democracia mais interessante, mais sólida, é obviamente na Grã-Bretanha, porque as instituições funcionam, quer dizer, aquela cultura parlamentar, os equilíbrios, não é? Vasco, desculpe, tudo isto funciona. No outro país... Vasco, e talvez vale a pena sublinhar, por exemplo, como esta campanha que está a decorrer do Partido Conservador para a liderança é algo de exemplar, portanto, completamente nos antípodas da nossa cultura política, porque nós estamos a falar de uma votação que é feita entre os deputados, que depois vão escolher então 2 candidatos que vão ser sufragados pelos militantes e tudo isto com as raízes locais e a responder às suas circunscrições e aos seus eleitores. Portanto, não é o partido que faz a lista dos deputados e é indiferente o que eles dizem ou não dizem no Parlamento. Não, aqui é um sistema. Desculpa esta parte. Não, mas é uma ótima observação, mas aliás a parte do problema é que Boris Johnson não percebia que um partido na Grã-Bretanha é uma coligação, quer dizer, tanto o Labour como os conservadores são coligações, há muitas sensibilidades lá dentro, e ele, a forma como geriu o poder, a maneira como excluiu, sobretudo a facção mais à esquerda do partido, depois levou a isto. E o partido não só tem esta guinada muito à direita, como é cada vez mais, e isso Boris Johnson é apenas um catalisador disso, um partido cada vez mais inglês. Porque, como assim? O que é que queres dizer com isso? Os escoceses não votam, né? Os escoceses não votam, mas já não votam há muito tempo no Partido Trabalhista. A sua situação no país de Gales é também altamente periclitante, e a Irlanda do Norte é um caso perdido à partida e que tem este drama que é um legado de Boris Johnson depois de levar a cabo o Brexit, ter conseguido a negociação com a União Europeia, em que um dos pontos mais difíceis era precisamente o estatuto dos condados da Irlanda do Norte. Ele faz um acordo que de facto estabelece uma fronteira e que distingue a Irlanda do Norte do resto do Reino Unido, por questões alfandegárias, não é? É preciso vistoriar as mercadorias que circulam de e para a União Europeia e depois de fazer esse acordo, põe em causa esse acordo. Portanto, ele quando cai, é precisamente na altura em que diz que vai denunciar esse acordo e vai entrar em mais um braço de ferro com o seu principal parceiro comercial, que é a Grã-Bretanha. E nós não sabemos, nem ninguém sabe na Grã-Bretanha, como é que vai ser a nova liderança do Partido Conservador a negociar com isto. Sobretudo porque a campanha eleitoral, pelo menos na primeira fase, entrou num nível de demagogia que começa a ser contraproducente, quando toda a gente diz que vamos baixar impostos. Vamos baixar impostos quando já tem toda a gente nível, não diz. O Sunak não diz isso. Quer dizer, é o único a não dizê-lo, aliás. Mas enfim, também é um dos favoritos, não é? Mas agora, olhando para o futuro, temos neste momento 8 candidatos. So far. Eram 11, foram reduzidos para 8. Na primeira votação, que começou na quarta-feira e que se vai prolongar, não sabemos vai-se prolongar agora até quando. Eles pretendem apenas que se consiga chegar aos 2 candidatos antes de o Parlamento entrar de férias, que é no dia 21, para depois haver... Vamos arriscar fazer aqui uma bolsa de apostas? Eu faço. Quais são os vossos favoritos? Não tem problema nenhum. Eu acho que os últimos 2 vão ser o Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças? E julgo que será Penny Mordaunt. Porquê? Porque vai haver um movimento contra o Sunak, portanto, todos menos ele. E a outra pessoa que me parece tem força é a ministra dos Elizabeth Truss. Exato, Liz Truss. Mas também é muito contestada por uma outra parte do partido e, portanto, na lógica da votação,
acho que vão acabar, as pessoas que não querem o Sunak vão acabar por votar na Penny Mordaunt porque é a mais consensual. O que é uma escolha interessante porque é uma pró-Brexiter, mas bastante à esquerda em questões sociais e de costumes. Que não tem a ver com aquilo que é a linha predominante no partido atualmente. Exato, por isso é que é e que foi despromovida por Boris Johnson. Sim. Mas Sunak é preciso não esquecer que foi queimado pelo próprio partido e por Boris Johnson com a denúncia, a fuga de informação sobre a situação fiscal. Também fazes apostas? Fiscal da minha mulher. Não faço, mas acompanho as apostas que são uma velha tradição inglesa das casas de apostas nestas matérias, que bate certo. O que é que dizem as casas de apostas? Dizem precisamente isso que tu estás a dizer. Exatamente. Podes pôr dinheiro, exatamente. Posso abrir uma casa de apostas. Só que, atenção que, de facto, se vamos ter uma líder eventual do partido que está tão afastado daquilo que é a ida à direita e anti-Europa, como dizem outros conservadores, vai ter problemas no futuro. Mas o grande drama, aliás, é um drama económico, que é reconhecido por todos, não é? É um país cuja produtividade tem vindo a baixar comparativamente com os seus concorrentes europeus, para não falar dos norte-americanos. É um país onde o rendimento per capita tem vindo a não ter os mesmos níveis de crescimento que obtêm os seus concorrentes europeus. Portanto, é um país que tombou notoriamente naquilo que podemos chamar uma linha de mediocridade, como Portugal. Eu estava a pensar nisso. Como Portugal, ou a generalidade das democracias europeias? Não, porque aqui estamos a falar apenas do registro económico, que é completamente diferente. E depois há ainda a questão política. Nós estamos numa fase complicadíssima porque estamos perante uma guerra. E Boris Johnson cavalgou esta guerra com argúcia e com visão, opor-se definitivamente do lado da Ucrânia e como a grande apostador, digamos assim, se quisermos, no futuro de uma vitória militar da Ucrânia, quando estamos a assistir a algo que na Europa é tudo o que há de mau na maneira de negociar entre parceiros europeus está a vir ao de cima. Nós, na altura em que estamos a gravar, nós estamos a assistir a uma situação paradoxal, ou não, em que a Alemanha está, de facto, a impor um veto ao próximo financiamento da União Europeia à Ucrânia, porque quer ter a certeza absoluta que as sanções que foram aplicadas contra a Rússia vão, neste caso, a favor da Alemanha, ser ignoradas e que uma turbina da Siemens que se encontrava em reparações no Canadá para este período de verão em que fecha habitualmente um gasoduto para reparações, é entregue à Rússia, apesar das sanções que estão em vigor. Portanto, é neste contexto que nós estamos a lidar e há pessoas que não têm bem a noção da gravidade destas coisas e de como tudo pode mudar de um momento para o outro. E depois, como dizem os rivais conservadores, e aí é um ponto de consenso, ter Boris Johnson no governo até chegarmos ao mês de setembro ou outubro é um pesadelo para todos, porque ele é imprevisível e a situação é o que é. Vou encarar essa situação da turbina que tem que sair do Canadá para a Rússia como a tua sugestão de tema a acompanhar nos próximos tempos, nos próximos dias, aliás. Vasco, alguma sugestão? Não, estou preocupado com os fogos. Com os fogos? Estamos todos preocupados. Muito bem, muito obrigado por nos ter acompanhado mais uma vez. Este foi o Conselho de Segurança. Como habitualmente podem ouvir-nos no site da Sábado e também nas plataformas habituais. Até para a semana. Conselho de Segurança.